Arthur Montenegro, CEO da rede de supermercados Império Montenegro, um conglomerado avaliado em 4 bilhões de reais, realizava sua inspeção mensal na filial do Capão Redondo, periferia de São Paulo, quando testemunhou uma cena que mudaria sua vida para sempre. Uma jovem mulher com um bebê de colo e uma menina de talvez 4 anos pela mão se aproximou do caixa com 3 únicos itens: uma lata de leite em pó, um pacote de fraldas e um pão de forma. Quando a operadora de caixa anunciou o total de R$ 87, a mulher contou e recontou as moedas e notas amassadas em sua pequena bolsa. Então, com a voz embargada pela vergonha, disse: "Moça, me desculpe, vou ter que deixar o leite." Arthur observou aquela mãe devolver a lata de leite em pó, enquanto seu bebê chorava de fome, e a menina maior puxava sua saia, perguntando quando iriam comer. Naquele instante, o bilionário que construiu um império vendendo comida para as famílias brasileiras percebeu uma verdade devastadora. Enquanto ele contava lucros milionários, algumas mães precisavam escolher entre alimentar seus filhos e manter um teto sobre suas cabeças. O que ele fez depois daquele encontro não foi apenas um gesto de caridade, mas o início de uma revolução que transformaria o Brasil e a vida de milhares de famílias. Mas primeiro, ele precisava confrontar o segredo mais sombrio de seu sucesso. Arthur Montenegro, aos 42 anos, nunca havia pisado em um de seus supermercados como um simples cliente. O homem que transformou uma pequena mercearia de bairro em uma rede com 347 estabelecimentos por todo o país, conhecia seus negócios apenas através de relatórios trimestrais, margens de lucro e estatísticas de vendas que chegavam pontualmente ao seu escritório na cobertura da sede da empresa, na Avenida Faria Lima. Naquela manhã de novembro, ele decidiu fazer uma inspeção surpresa no supermercado do Capão Redondo, um dos pontos de venda com desempenho abaixo da média que ele estava considerando fechar. Vestido com seu habitual terno de grife e sapatos italianos que custavam mais que o salário mensal de um de seus funcionários, ele percorria os corredores, anotando mentalmente cada detalhe que não cumpria os impecáveis padrões corporativos. Sua vida era um mecanismo perfeito de eficiência e lucro. Acordava todas as manhãs às 5h30 em sua cobertura de 400 metros nos Jardins. Praticava 45 minutos de exercícios em sua academia particular. Lia os relatórios financeiros durante o café da manhã servido por sua governanta e chegava ao escritório antes das 8 horas para começar um dia que raramente terminava antes das 22. Ele não tinha família. Seu casamento havia terminado 5 anos antes, quando a esposa se cansou de ser casada com um homem que media tudo em termos de faturamento e crescimento anual. Seus supermercados eram projetados cientificamente para maximizar o gasto dos clientes. Produtos essenciais localizados no fundo das lojas para forçar os consumidores a atravessar todo o estabelecimento, ofertas especiais em itens de impulso, uma distribuição estudada para confundir e retardar os movimentos, aumentando as probabilidades de compras não planejadas. Naquela noite, a vastidão silenciosa de sua cobertura nos Jardins pareceu opressora. O prato gourmet preparado por sua cozinheira particular permaneceu intocado. A única coisa que ocupava sua mente era o eco do choro agudo de um bebê faminto e a imagem do rosto de uma mãe derrotada. Pela primeira vez, os números nos relatórios financeiros à sua frente não pareciam conquistas, mas acusações. Cada ponto percentual de aumento na margem de lucro dos produtos infantis agora tinha um rosto. O rosto daquela criança. A dissonância entre seu mundo de luxo climatizado e a dura realidade que testemunhara horas antes o encheu de uma vergonha profunda e corrosiva. Ele, que se orgulhava de sua lógica fria e de sua capacidade de otimizar sistemas, percebeu que o sistema que criara era perfeitamente eficiente em gerar lucro, mas terrivelmente cruel em seu impacto humano. Aquele encontro não foi apenas uma observação, foi um espelho que refletiu a feiura por trás de seu sucesso. A cena repetia-se em sua mente num loop incessante e brutal, mas agora com uma intensidade insuportável. Ele revia cada detalhe. Os ombros curvados da mulher sob o peso de uma vida difícil.
seus dedos calejados passando de um iogurte para outro com uma concentração desesperada. O soluço rouco do bebê, o suspiro que parecia vir das profundezas de sua existência, o pote barato sendo aberto com uma agilidade nascida da prática. Arthur sentia novamente o nó na garganta ao ver os dedos da mulher, lambuzados de um conteúdo que ele sabia ser mais amido do que fruta, alimentando a criança faminta. Revivia a vergonha estampada no rosto dela ao deixar o pote vazio na prateleira e seguir em frente. Cada frame desse filme de humilhação íntima rodava em sua mente, mais vívido e emocionalmente devastador do que a realidade havia sido, enquanto ele permanecia paralisado, incapaz de articular palavra. Agora, na solidão de sua sala de estar, com vista para o skyline reluzente de São Paulo, aquela humildade doía mais que qualquer prejuízo financeiro. Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade que se estendia aos seus pés. Cada ponto de luz representava milhares de pessoas, milhares de clientes. De repente, a palavra cliente soava oca, inadequada. Eram pessoas. Pessoas como aquela mãe. Pessoas que seu sistema era projetado para drenar, não para alimentar. Com um movimento brusco, afastou-se da janela e sentou-se à sua escrivanônia de jacarandá. Os relatórios ainda estavam abertos. O relatório de produtos de primeira infância mostrava um lucro excepcional de 78% na linha de papinhas e 120% nos iogurtes infantis. Ele sempre lera aqueles números com um frio senso de realização. Agora, via a estratégia por trás deles. O marketing agressivo dirigido a mães em comunidades carentes, prometendo nutrição superior. O posicionamento estratégico ao lado dos leites em pó, mais caros. A embalagem colorida e irresistível para os olhos infantis. Era uma máquina de fazer dinheiro que se alimentava da insegurança e do amor das mães. Ele pegou seu tablet e acessou o sistema interno. Com alguns toques, trouxe à tona os dados do próprio Capão Redondo. A taxa de inadimplência no cartão próprio da rede era de 22%. O valor médio do ticket era 30% menor que a média das outras lojas. O item mais vendido era o arroz, seguido do feijão e do óleo de soja. Itens de luxo, como os que ele consumia, praticamente não saíam dali. Ele cruzou esses dados com o mapa de calor do tráfego dentro da loja, outro de seus sofisticados sistemas de monitoramento. A área de hortifruti e de açougue, mais afastadas e com preços mais altos, eram as menos frequentadas. As pessoas iam direto ao essencial, ao básico, e saíam. Seu projeto de aumentar o tempo de permanência do cliente no estabelecimento tinha falhado miseravelmente lá. Não por ineficiência, mas por necessidade pura e crua. As pessoas não queriam permanecer. Precisavam entrar e sair rápido antes que o dinheiro acabasse ou que a fome dos filhos se tornasse insuportável. Uma agitação desconhecida tomou conta dele. Era uma versão negativa de sua famosa energia para os negócios. A mesma urgência, mas direcionada para um abismo interior. Levantou-se e começou a percorrer os cômodos vazios da cobertura. Sua biblioteca era repleta de biografias de magnatas, tratados de economia, manuais de gestão de custos. Nenhum livro ali falava sobre o custo humano. Suas obras de arte abstratas e frias não tinham nenhuma história para contar além de seu valor de mercado. Parou em frente a uma fotografia em uma moldura de prata. Era ele, mais novo, ao lado do pai. Em frente à pequena mercearia, Montenegro em Filho, no interior de Minas Gerais. Seu pai, de avental branco, tinha o rosto marcado pelo cansaço, mas um sorriso genuíno. Lembrou-se das lições do velho Montenegro. Arthur, um negócio não é feito só de números. É feito de confiança. O freguês chega com fome. Você não pode vender só o que dá mais lucro. Você vende o que ele precisa, com um preço justo. A gente vive do lucro, mas sobrevive do respeito. Onde foi que aquela lição se perdeu? Em que ponto o preço justo foi substituído pela margem máxima possível? A revolução que ele ambicionara para o varejo brasileiro, que horas antes parecia um feito monumental de eficiência, agora se assemelhava a um projeto de vampirismo social. Ele não estava transformando o Brasil, estava sugando sua força mais vital, sua gente.
Sem conseguir dormir, ordenou à sua inteligência artificial que desligasse todos os sistemas da casa e ficou no escuro, ouvindo o silêncio. Era um silêncio diferente. Não era mais a paz conquistada pelo sucesso, mas o vazio estridente daquilo que ele sacrificara para chegar lá. Ao amanhecer, com os primeiros raios de sol iluminando a poluição paulistana, Arthur Montenegro tomou uma decisão. A revolução não estava nos relatórios. Não estava em fechar a loja do Capão Redondo por baixo desempenho. Estava em redefinir completamente o que era desempenho. Sentou-se novamente, mas desta vez ignorou os relatórios financeiros. Abriu um documento em branco. O cursor piscava na tela, desafiador. Ele respirou fundo e começou a digitar, cada tecla ecoando como um martelo na quietude da manhã. Projeto Reencontro. Objetivo: repensar o modelo de negócio da Rede Montenegro para que eficiência e lucratividade andem de mãos dadas, com dignidade e acesso. Ponto de partida: a loja do Capão Redondo. Medida imediata: revisão completa da tabela de preços dos 100 itens considerados essenciais pela cesta básica. Corte imediato da margem de lucro sobre estes itens para o mínimo operacional sustentável. Ele parou, olhou para o texto. Soava insano. Um suicídio corporativo. Mas então, o rosto daquela mulher e o choro daquela criança voltaram com uma clareza avassaladora. E pela primeira vez em muitas décadas, Arthur Montenegro, o magnata impenetrável, sentiu uma única lágrima quente escorrer por sua face. Era o derretimento de uma era de gelo. E era só o começo. Antes que o sol estivesse alto, Arthur já estava na rua, vestindo roupa simples e chamando um táxi. Ele daria o primeiro passo do projeto Reencontro no próprio asfalto quente do Capão Redondo. O sol da manhã já castigava o asfalto e refletia nos vidros sujos dos ônibus lotados, quando ele desceu do táxi a algumas quadras de distância. O ar pesado, uma mistura de gasolina, poeira e o cheiro doce-azedo de lixo mal coletado, foi o primeiro choque. Era um cheiro que seus filtros de ar purificado em seu escritório blindado jamais permitiriam entrar. Ele puxou o capuz do moletom para a frente, um movimento instintivo e quase ridículo de quem não estava acostumado ao anonimato. O tecido áspero e comum raspava sua pele. Um contato brutal com uma realidade que ele havia terceirizado e ignorado. Entrar no supermercado foi como cruzar um portal para um universo que seus relatórios jamais haviam capturado. O ar-condicionado lutava contra o calor exterior, criando bolsões de ar frio e úmido que não chegavam a refrescar, apenas a umedecer a pele. O som era uma sinfonia caótica. O zumbido baixo dos freezers, o ruído metálico dos carrinhos com rodas travadas, o chamado monotônico dos repassadores de preço, o choro abafado de uma criança e, acima de tudo, o murmúrio constante de vozes sussurrando números. Ele começou a caminhar, lentamente, fingindo examinar uma prateleira de enlatados. Seus olhos, treinados para identificar tendências de mercado e pontos de quebra no fluxo de caixa, agora eram obrigados a ver pessoas, e o que ele viu o perfurou. Um homem idoso vestindo uma camisa puída mais limpa segurava 2 latas de extrato de tomate, uma em cada mão. Seus olhos, nublados pela idade, moviam-se com uma lentidão agonizante entre as duas, comparando o peso, o preço, a marca. Foram longos minutos de uma hesitação que Arthur, que decidia aquisições de milhões em segundos, não conseguia processar. Aquele não era um simples ato de consumo. Era um delicado e angustiante balé de orçamento doméstico, onde cada centavo tinha um peso específico e doloroso. A decisão final, a escolha da marca mais barata, foi acompanhada por um suspiro quase imperceptível, um misto de alívio e resignação. Mais adiante, uma jovem mãe. Em uma mão segurava um celular antigo, a calculadora aberta. Na outra, puxava um carrinho onde uma criança pequena tentava em vão alcançar um pacote de bolacha colorido. Com uma precisão cirúrgica, ela digitava o valor de cada item que colocava no carrinho. 1 quilo de feijão, 2 de arroz, o óleo, o leite. Seus lábios moviam-se silenciosamente, somando, subtraindo, recalculando. O olhar era de uma concentração feroz, uma determinação de não ser surpreendida pelo total no caixa.
Arthur percebeu que aquele ritual não era sobre escolha, mas sobre contenção de danos. Era uma defesa contra a humilhação de ter que devolver um item porque o dinheiro não dava. Ele, que celebrava o ticket médio alto, via agora o outro lado da moeda. O medo médio de quem o compunha. Um funcionário, um rapaz jovem com um rosto marcado pelo cansaço, empilhava caixas de sabão em pó. Seus movimentos eram ágeis, automatizados, mas seus olhos evitavam os clientes. Arthur se lembrou dos relatórios de produtividade por funcionário por hora. Aquele jovem era provavelmente um dos mais eficientes, mas a eficiência naquele contexto parecia sinônimo de exaustão silenciosa. Ele se aproximou do corredor de hortifruti. Um casal discutia em voz baixa, mas intensa, sobre a compra de uma maçã. É só uma pro menino, pedia a mulher. É quase R$1 cada uma, Maria. Dá para comprar uma dúzia de banana com isso, retrucava o homem, segurando um cacho de bananas maduras demais com preço reduzido. Arthur sentiu um nó na garganta. A maçã, um símbolo universal de saúde e simplicidade, havia se tornado um artigo de luxo, um objeto de discórdia familiar. Sua política de preços, baseada em oferta e demanda, elasticidade e margem, era responsável por aquela pequena tragédia doméstica. Foi então que ele a viu. Não era a mesma mulher do dia anterior, mas poderia ser. Carregava no colo uma criança que choramingava de sono e puxava com dificuldade um carrinho cheio. Ela parou diante da gôndola de fraldas e uma expressão de puro pânico cruzou seu rosto. Sua mão tremeu levemente ao pegar um pacote, olhar o preço e colocá-lo de volta, escolhendo uma marca menor, mais barata. Ela fez a conta no ar, olhou para a criança, depois para o carrinho, como se estivesse mentalmente sacrificando algum item essencial para caber aquele pacote de fraldas. Naquele momento, a frieza dos seus dados desmoronou por completo. Aquele não era um ponto de venda com tráfego intenso e alto volume de itens não perecíveis. Era um campo de batalha, uma arena onde a dignidade humana lutava diariamente contra a lógica implacável do spread financeiro, do custo de oportunidade, da margem de contribuição. As pessoas não eram unidades de consumo ou dados demográficos. Eram soldados cansados, munidos apenas de calculadoras e listas, tentando proteger suas famílias da humilhação da privação. E ele, Arthur Montenegro, não era o visionário que acreditava ser. Fora o arquiteto daquela arena, o engenheiro daquela ansiedade. Cada centavo de lucro extraído acima do justo não era uma vitória da eficiência, mas um imposto sobre a paz de espírito daqueles idosos, daquelas mães, daquele casal. Uma voz ao seu lado o fez sair do transe. Tudo bem, chefe? Precisa de ajuda? Era um jovem repassador de preços olhando para ele com uma leve preocupação. Arthur, com seu boné e moletom, mas com a postura ereta e a pele ainda muito bem cuidada, não passava totalmente despercebido. Não, obrigado, respondeu, a voz um pouco rouca. Só, observando. O jovem funcionário seguiu seu caminho, e Arthur ficou parado, encostado em uma gôndola de massas, o coração batendo forte. A visão daquela realidade nua e crua foi mais poderosa do que qualquer relatório de impacto social que pudesse ser encomendado. Era uma verdade que não podia ser disputada, apenas sentida, e ela doía. Doía como um membro que fora amputado há muito tempo e que, de repente, começava a latejar com uma dor fantasma avassaladora. Ele não suportou ficar mais tempo. Saiu do supermercado, a luz do sol do meio-dia parecendo cegá-lo. O barulho da avenida, dos camelôs, do trânsito, era um ruído branco comparado ao silêncio ensurdecedor da luta que testemunhara dentro daquela loja. Cada pessoa que passava por ele carregava agora uma história, um cálculo, uma angústia. Ele havia aberto uma porta que não poderia mais ser fechada. O projeto Reencontro já não era mais uma ideia abstrata em um documento. Era uma dívida. E a primeira parcela do pagamento seria paga ali mesmo, no asfalto quente do Capão Redondo, com a poeira da cidade grudando em seu rosto molhado por uma vergonha que, finalmente, havia encontrado seu caminho até a superfície. Ele não conseguia tirar os olhos da janela do pequeno apartamento no 5º andar,
para onde a jovem mãe havia subido, com um esforço que lhe apertou o estômago. A fachada do prédio era um mapa de negligência. Reboco descascando, grades enferrujadas, fios expostos. Um mundo à parte do seu apartamento de cobertura em Moema, com seu silêncio luxuoso e sua vista desimpedida. Aqui, o ar era espesso, pesado com o cheiro de escapamento de ônibus, fritura de um boteco próximo e o mofo das paredes úmidas. O instinto corporativo, aquele piloto automático que por anos ditou suas ações, sussurrou uma solução rápida. Um fundo emergencial. Uma doação anônima. Dinheiro resolveria a questão daquela subida, pelo menos. Ele poderia pagar o conserto do elevador, financiar um mercado popular. Algo, mas o novo Arthur, aquele que havia sido esculpido pela vergonha no corredor de massas, sabia que era insuficiente. Era um pensamento de curto prazo, um paliativo que não curava a doença. Apenas tratava um sintoma. Ele não queria ser mais um benfeitor distante, jogando migalhas de cima de um trono. Ele precisava entender a textura daquela luta, o fio com o qual aquela vida era tecida. Nos dias que se seguiram, Arthur Montenegro tornou-se uma sombra discreta no Capão Redondo. Troqueu o boné por um mais simples, um casaco velho. Aprendeu a andar sem a postura ereta de comando, a baixar os olhos, a se misturar, ou pelo menos a não destacar-se como um farol de privilégio. Sentava-se em bancos de praça, observando o vai e vem. Comprava um café coado e um pastel de feira, mastigando lentamente enquanto ouvia conversas alheias. Foi assim que ele aprendeu sobre a conta de luz que era um assalto, sobre o remédio que não tinha genérico e custava um olho da cara, sobre o busão que quebrava e fazia o trabalhador perder o dia e, consequentemente, a diária. Eram queixas trocadas entre mães na fila do pão, entre idosos sentados na calçada. Eram os fios que compunham o tecido da ansiedade que sua empresa tão eficientemente monetizava. Ele viu Clara outras vezes, num sábado com um menino de uns 4 ou 5 anos pela mão, o pequeno apontando para um vendedor de picolés com olhos cheios de um desejo que a mãe cortou, com um breve e suave shake de cabeça. O nó na garganta de Arthur foi tão físico que ele precisou desviar o olhar. Noutra ocasião, a viu discutindo com um homem em frente ao prédio. Não era uma discussão agressiva, mas sim carregada de uma fadiga profunda, de ombros curvados sob o peso de uma decisão difícil. Ele não ouviu as palavras, mas leu a linguagem corporal. A resignação dela, a frustração impotente dele. Arthur começou a anotar tudo em um caderno pequeno e surrado, tão diferente das pranchetas de design elegante e das planilhas de Excel. Mas estas não eram anotações de CEO. Eram rabiscos de um antropólogo amador estudando uma cultura da qual ele era, involuntariamente, um opressor. Elevador. 5º andar, quebrado há 3 meses, perguntar ao zelador. Transporte. Linha 675, superlotada, intervalo de 20 min. Farmácia popular, fila às segundas-feiras. Cesta básica. Preço X, salário mínimo. Calcular horas de trabalho para pagar. Uma tarde, parado diante do mesmo mercado onde sua epifania havia começado, ele fez um cálculo simples. Pegou o preço do arroz, do feijão, do óleo, do leite, os básicos. Multiplicou por 4, depois pegou o salário mínimo vigente e dividiu pelos 30 dias do mês. A conta não fechava. Não era uma diferença pequena, um ajuste de orçamento. Era um abismo. E esse abismo era preenchido com... o quê? Com a escolha entre carne e frango? Com a luz cortada no final do mês? Com a dependência de um parente? Com aquele olhar de resignação no rosto de Clara? Ele se lembrou de uma reunião meses atrás onde um de seus diretores, eufórico, apresentou os lucros recorde do último trimestre. A estratégia de preços dinâmicos foi um sucesso absoluto, dissera o homem, apontando para um gráfico que subia como um foguete. Arthur havia sorrido, orgulhoso. Agora, na calçada empoeirada, ele via o outro lado daquele gráfico. O sucesso absoluto tinha o rosto cansado de Clara subindo 5 lances de escada. Tinha o olhar do filho dela diante do picolé inalcançável.
Tinha a discussão silenciosa e fatigada na porta do prédio. A dor fantasma do membro amputado latejou com uma intensidade nova. Não era mais apenas uma vergonha difusa. Era uma culpa específica, mensurável, com endereço e CPF. Ele havia sido o arquiteto daquela arena e agora via os gladiadores, exaustos, sangrando no centro do estádio. Foi então que o projeto Reencontro, até então um turbilhão de emoções e intenções vagas, começou a tomar uma forma concreta e assustadora em sua mente. Não se tratava mais de fazer o bem, de forma abstrata. Tratava-se de desmontar sua própria máquina, desmontar o algoritmo de preços dinâmicos que ele mesmo implementara com tanto orgulho, desfazer a otimização logística, que significava menos funcionários e caixas mais lentos. Era uma ideia tão monumental, tão radical, que beirava a autoimolação corporativa. Seu telefone vibrou no bolso. Era uma notificação de e-mail. O assunto: apresentação prévia dos resultados do T4. Preparação para board. O mundo de Arthur Montenegro, o CEO, insistia em existir. O mundo de Arthur, o homem envergonhado, pedia ação. Ele olhou para o alto, para a janela do 5º andar. O sol começava a se pôr, pintando o céu de um laranja sujo pela poluição. Clara estava lá, provavelmente preparando o jabá, calculando cada grama de alimento, lutando sua batalha silenciosa. Ele fechou os olhos e respirou fundo, o ar áspero da cidade entrando em seus pulmões. A primeira parcela da dívida havia sido paga com a vergonha. A próxima, ele intuía, seria paga com ação. O caminho de volta, ele percebeu, não seria construído com doações, mas com desmontagem. E ele, sozinho na multidão que seguia para casa, sentiu o peso esmagador daquela responsabilidade. O visionário que ele achava que era estava morto. No seu lugar, restava um homem com um caderno de anotações, um coração apertado e a missão quase insana de consertar, tijolo por tijolo, o muro que ele próprio havia construído. O asfalto quente do Capão Redondo parecia sugar suas forças, mas também, de forma paradoxal, era o único chão que parece real sob seus pés há muito tempo. O silêncio na sala de reuniões do 5º andar era tão espesso quanto o vidro à prova de balas que encerrava aquele espaço do mundo real lá fora. A equipe de análise de dados, composta por 5 dos melhores cérebros que o dinheiro podia recrutar, fitava Arthur com uma perplexidade mista de incredulidade e um leve traço de medo. Eles estavam acostumados a receber briefings sobre maximização de ganhos, otimização de cadeias de suprimentos e estratégias agressivas de precificação. Naquela manhã, porém, o CEO não pedia projeções de vendas para o próximo trimestre ou a análise de concorrentes. Ele, com olheiras profundas e uma expressão que já não carregava a arrogância habitual, exigiu o impossível: um raio-x social das feridas abertas por sua própria empresa. Quero um relatório completo sobre o perfil socioeconômico dos clientes nas 50 lojas de menor faturamento da rede. Renda média do entorno, taxa de desemprego formal e informal, índice de dependência de auxílios governamentais. E o mais importante, a margem de lucro individual e consolidada dos itens de primeira necessidade. Leite em pó, fraldas, arroz, feijão, medicamentos básicos, tudo. Em nível de loja, de bairro, de cidade. Quero os números nus e crus. Pedro, o líder da equipe, um homem jovem e usualmente confiante, hesitou. Arthur, esses dados são sensíveis, e cruzados dessa forma, eles pintam um quadro que, bem, que não é usualmente o foco das nossas análises de performance. O foco mudou, Arthur respondeu, sua voz um fio mais grave, sem deixar espaço para debate. Preciso desse relatório em 12 horas. As 12 horas se passaram como um longo período de agonia. Arthur não conseguira dormir. A imagem dos gladiadores exaustos se misturava ao rosto de Clara, meticulosamente medindo a porção de pó proteico para o filho. Ele vagueou pelo apartamento de alto padrão como um fantasma. Cada objeto de design, cada peça de tecnologia de última geração, parecendo gritar uma acusação silenciosa. Aquela não era a vida de um visionário. Era a recompensa de um extrator. Quando o e-mail entrou com o relatório anexado, seu coração parecia um prisioneiro batendo contra as grades do próprio peito.
Ele abriu o documento sentado à sua escrivaniana de madeira rara, o mesmo lugar de onde havia comandado a construção de seu império. As primeiras páginas eram demográficas, números frios que escondiam vidas quentes, bairros onde a renda média mensal não cobria o valor de 3 cestas básicas, onde o desemprego beirava os 40%, onde a população sobrevivia de bicos e de um fio de esperança. Era o Capão Redondo estatístico, multiplicado por 50, espalhado pelo país. Mas foi ao chegar às tabelas de margem de lucro que o soco veio. Seco, direto, no estômago. Seus olhos escanearam as cifras e o ar pareceu ser sugado para fora do pulmão. Nas lojas localizadas nesses bolsões de pobreza, a margem de lucro sobre itens infantis, especificamente leite em pó e fraldas, chegava a assombrosos 30%. Quase o dobro da média praticada na operação europeia da empresa, que ele sempre citava como exemplo de eficiência civilizada. O algoritmo de preços dinâmicos, sua criação mais orgulhosa, funcionava perfeitamente. Ele identificava a baixa mobilidade dessas comunidades, a dependência do comércio local, a necessidade inelástica. Pais não deixam de comprar leite para seus filhos porque está caro. Eles simplesmente compram menos de tudo o resto. O sistema sugava até a última gota de possibilidade financeira. Uma tabela final, uma síntese cruel, mostrava que uma família média naquelas localidades gastava aproximadamente 25% de sua renda mensal apenas com itens essenciais para crianças nos supermercados da rede Montenegro. 25%. O sucesso estrondoso de seu modelo de negócios, a valorização das ações, os prêmios de inovação, o jato particular, o apartamento, tudo aquilo estava erigido sobre um alicerce podre de exploração calculada. Não era apenas um negócio agressivo, era uma máquina de moer a dignidade alheia, um vampiro tecnológico que se alimentava da necessidade mais básica, a de alimentar e proteger os filhos. Uma náusea repentina subiu pela sua garganta. Ele se levantou tão abruptamente que a cadeira rolou para trás e bateu com força na estante de vidro. Caminhou até a janela, as pernas trêmulas. Lá embaixo, o rio de carros e pessoas seguia seu fluxo, alheio ao colapso silencioso que ocorria no 5º andar. Ele procurava desesperadamente algum sinal de Clara, alguma justificativa no horizonte poluído, mas tudo o que via era o reflexo de seu próprio rosto, pálido e distorto no vidro. O visionário que ele achava que era, estava morto. Sim. Mas o homem que restava não estava apenas com um caderno e um coração apertado. Estava diante de um monstro de sua própria criação. Um monstro alimentado por linhas de código, relatórios trimestrais e a ganância vestida de inovação. Seu projeto de reencontro não era mais uma ideia vaga. Era uma declaração de guerra. Uma guerra contra a própria obra. E os primeiros dados eram a prova incontestável do inimigo que ele teria que destruir. Ele mesmo. A próxima parcela da dívida, ele sabia agora com uma clareza aterradora, não seria paga apenas com ação, mas com sangue, suor e o desmonte sistemático de tudo que ele, Arthur Montenegro, considerava sua maior conquista. O caminho de volta começava ali, naquelas planilhas impiedosas, e seria longo, doloroso e solitário. Ele respirou fundo. O peso da responsabilidade não era mais esmagador. Era um fardo que ele, finalmente, reconhecia como seu e sabia que teria que carregar. O gerente, um homem de meia idade cujo nome Arthur nunca se dera ao trabalho de lembrar, era apenas gerente da loja 42. Ficou com a mão ainda no puxador da porta, a pele adquirindo um tom cinzento sob a luz fluorescente do estacionamento. Seu mundo, um universo estreito de metas, planilhas e auditorias internas, desmoronava com aquelas palavras. Mas, Senhor Montenegro, a voz dele saiu um fio, rouca de incredulidade. Isso é suicídio comercial. A matriz não vai autorizar. A região já está em revisão de desempenho. Fechar esta loja é uma possibilidade real há meses. Isso vai acelerar o processo em semanas. Dentro do carro, o silêncio era abafado. Apenas o zumbido baixo do ar-condicionado disputando o espaço com a respiração ofegante do gerente. Arthur olhava através do para-brisa,
mas não via os carros ou o asfalto sujo. Via o rosto de Clara, o fantasma de uma criança que nunca teve que devolver um pacote de leite. Via as linhas de código do sistema de precificação dinâmica M2, seu projeto mais ambicioso, que agora se revelava em sua mente como um Cerberus moderno, o cão de 3 cabeças que guardava os portões do inferno dos juros compostos. Ele não estava mais no banco de couro perfumado de seu Mercedes. Estava de volta ao escritório diante daquele monstro de sua própria criação. O lucro que exige que uma criança passe fome é um lucro ilegítimo, disse Arthur. E sua voz soou estranha para seus próprios ouvidos. Não era a voz do CEO, cortante e impessoal. Era uma voz rouca, carregada de uma fadiga milenar, mas com um núcleo de aço recém-forjado. A matriz é eu. A ordem é minha. E se alguém questionar, você diz que recebeu a instrução diretamente de mim, que é um projeto piloto, um teste de impacto social. Use o jargão que quiser, mas cumpra. O gerente engoliu seco. Ele via a determinação nos olhos de Arthur, uma chama fria e absoluta que não admitia discussão. Era uma loucura, mas era a loucura do homem que assinava seu cheque. E o fundo de dignidade. Como funciona? Os controles, sem controles. Arthur cortou. Sem burocracia, sem relatórios. Se um cliente, uma mãe, um pai, disser que não pode pagar a diferença hoje, o caixa cobre do fundo. Ponto final. Não quero formulários, não quero justificativas, não quero humilhação. Quero que aquele leite saia da loja e vá para a casa onde é necessário. É uma ordem. O homem assentiu, mecanicamente, os olhos vidrados. Ele era um soldado treinado para uma guerra de números, e de repente, o general ordenava um ato de compaixão. Era desorientador. Sim, senhor Montenegro. A partir de amanhã, hoje, corrigiu Arthur. Você volta para a loja e implementa hoje. Agora, sem outra palavra, o gerente saiu do carro cambaleando levemente e se dirigiu à entrada de funcionários. Um homem caminhando para o cadafalso de sua carreira. Arthur observou-o até desaparecer. A náusea do escritório voltou, mas agora era diferente. Não era mais o nojo paralisante da descoberta. Era o mal-estar ácido da ação, o reconhecimento de que ele havia acabado de declarar guerra contra um sistema que ele mesmo arquitetou para ser indestrutível. Ele pegou o celular. A tela listava dezenas de notificações não lidas, e-mails de diretores, mensagens de sua assessora, lembretes de reuniões. Ele as ignorou todas. Em vez disso, abriu um aplicativo de notas simples e começou a digitar, os dedos movidos por uma urgência febril. Fase 1. Contenção de danos. 1. Loja 42. Capão Redondo. Produtos infantis a custo zero. Fundo discreto de auxílio. Implementado. 2. Identificar as outras 10 lojas com piores indicadores de devolução forçada de itens básicos. Replicar medida. 3. Suspender imediatamente a política de bonificação de gerentes que obtêm alta margem em itens de primeira necessidade. 4. Iniciar auditoria interna não oficial no algoritmo de preços dinâmicos para itens da cesta básica. Foco. Identificar manipulação predatória. Cada ponto era uma facada no coração da besta. Cada linha de texto era um prego no caixão de Arthur Montenegro, o visionário. O homem que restava sabia que isso não passava de um curativo num membro gangrenado. O Cerberus, o sistema central, continuaria a operar, a sugar a vida de milhares de outras lojas, de milhões de outras pessoas. Desligar uma torneira não secaria o oceano de ganância sistêmica. Seu telefone vibrou, insistente. Era Marina, sua assessora. Ele deixou tocar. Na 4ª chamada, atendeu. Arthur, onde você está? A reunião de resultados do trimestre começa em 20 minutos. O conselho está ansioso. A voz dela era um modelo de eficiência preocupada. Adi. Ele disse secamente. Eide. Arthur, não é possível. O presidente do conselho já está na sala. Marina. Ele interrompeu, e o uso do primeiro nome fez ela calar instantaneamente. Ele sempre a chamava de Senhorita Costa. Adie a reunião. Diga que estou lidando com uma emergência médica familiar. Uma questão pessoal urgente. Use a criatividade. Mas adie,
Houve um silêncio do outro lado. Ele quase podia ouvir os processos mentais dela travando e se reinicializando. Entendido. E, para quando remarcamos? Para quando eu decidir? Ele respondeu. E terminou a chamada. O silêncio dentro do carro era agora total. Ele tinha acabado de cruzar um Rubicão. Adiar uma reunião do conselho era um ato de insubordinação monumental, um sinal de fraqueza ou loucura que seus pares e superiores não ignorariam. A máquina já começaria a se voltar contra ele, a tentar entender a anomalia, a diagnosticar e eliminar a falha. Ele saiu do carro. O ar pesado e poluído do estacionamento pareceu mais puro do que o ar-condicionado filtrado de seu mundo anterior. Precisava andar, pensar, planejar. O projeto de reencontro não era mais uma busca por uma filha. Era uma operação tática para desmantelar uma bomba-relógio que ele havia plantado no centro do próprio império. Caminhou sem destino, pelas ruas laterais, observando as pessoas. Viu uma jovem mãe, cansada, carregando um bebê no sling e puxando um carrinho de compras vazio. Seus olhos escanearam-na, não com a frieza do algoritmo, mas com a nova e dolorosa clareza que o assombrava. Qual é o preço dinâmico da dignidade dela hoje? Pensou. O Cerberus já calculou o ponto exato de quebra onde ela será forçada a escolher entre o leite e o ônibus. Ele parou em frente a uma pequena papelaria e comprou um caderno simples, de capa dura e páginas brancas, sem linhas. Sentou-se em um banco de praça, ignorando o olhar desconfiado de um flanelinha. Abriu o caderno na primeira página e, com uma caneta esferográfica barata, escreveu no topo: "O preço da dívida." E começou a desenhar. Não planilhas ou gráficos de tendência, mas um mapa mental de sua própria criação. No centro, escreveu Cerberus. Delineou setas para palavras como preço dinâmico, bonificação por margem, metas agressivas, corte de custos, pessoas. De cada uma dessas, novas setas se ramificavam detalhando os mecanismos podres. Exploração da vulnerabilidade, pressão psicológica, ciclo de endividamento, aniquilação de pequenos concorrentes. A página foi se enchendo de uma teia grotesca, um retrato visceral do monstro. Era assustadoramente lógico, uma máquina de eficiência brutal, cujo único produto final era o sofrimento humano metricamente quantificado. Ele via sua própria assinatura em cada etapa, sua filosofia de otimização radical, impressa em cada linha de código e diretriz corporativa. De repente, uma seta que saía de corte de custos o fez estacar. Terceirização da limpeza, segurança. E depois, salários atrasados, condições precárias. A memória o atingiu como um soco. A equipe de limpeza terceirizada de seu próprio prédio corporativo. Ele os via, rostos invisíveis, esfregando o chão de mármore enquanto ele passava, distraído, falando ao telefone sobre milhões. Quantos deles eram pais e mães? Quantos haviam sido esmagados indiretamente por suas políticas? Seu projeto de guerra acabava de ganhar uma nova frente. Ele não estava apenas lutando por clientes anônimos, estava lutando por todos aqueles que sua máquina havia moído, de todas as formas possíveis. Fechou o caderno, o coração batendo forte. O caminho de volta seria de fato longo, doloroso e solitário. Mas pela primeira vez, olhando para aquele mapa do inferno que ele criara, Arthur Montenegro não via apenas um monstro a ser destruído. Via um inimigo que podia ser compreendido. E tudo que pode ser compreendido pode ser derrotado. A primeira batalha na loja do Capão Redondo estava apenas começando. E ele sabia que a retaliação da besta não tardaria. Ele se levantou do banco, o caderno debaixo do braço, um general sem exército marchando de volta para seu carro, pronto para travar a guerra mais importante de sua vida. A guerra contra si mesmo. O ar na pequena loja do Capão Redondo era denso, carregado pelo cheiro de plástico novo e um mofo persistente que se escondia sob o assoalho. Arthur, com seu boné surrado e óculos escuros que eram um disfarce quase patético, fingia examinar uma prateleira de fraldas. Seu coração martelava contra as costelas, um som ensurdecedor que ele temia que todos ao redor pudessem ouvir.
Cada nervo do seu corpo estava alerta, não por medo de ser reconhecido, uma possibilidade remota naquele contexto, mas pela antecipação angustiante de ver se sua intervenção clandestina funcionaria. E então ela entrou. Clara, seus passos eram mais lentos que na semana anterior, seus ombros curvados sob o peso de uma ansiedade familiar. Arthur observou com a atenção de um felino seu ritual de dor. A mão que pegou o pacote de leite em pó era hesitante. Os olhos que calcularam o preço do cereal infantil estavam cansados. Ela era o retrato vivo de cada estatística, cada ponto de dados de vulnerabilidade explorada que ele havia desenhado em seu caderno. Mas agora, ela não era apenas um dado. Era uma pessoa. E ele, Arthur Montenegro, não era mais o arquiteto daquela máquina, mas um sabotador solitário em suas entranhas. Ela se dirigiu ao caixa, os itens cuidadosamente escolhidos, a nutrição básica de seu filho, nada mais, colocados sobre a esteira com uma delicadeza que falava de seu valor. A jovem operadora, uma moça de no máximo 20 anos com um nome Jéssica, bordado no uniforme, passou os produtos. O bip de cada código de barras soava como um disparo no silêncio tenso de Arthur. O total apareceu no visor digital. Clara estacou, seus olhos narrowmente percorreram os preços anunciados nas prateleiras e depois fixaram-se no valor final. Seu rosto se contorceu em uma expressão de confusão profunda, certa de que um erro terrível e potencialmente humilhante estava prestes a acontecer. Desculpe, ela murmurou, a voz um fio de som. Acho que digitou algo errado. Jéssica, seguindo à risca as instruções misteriosas que recebera do gerente, instruções que vinham de um e-mail fantasma de uma conta corporativa de alta segurança que Arthur invadira com facilidade deprimente. Sorriu. Era um sorriso genuíno, treinado para acalmar clientes, mas que agora carregava um peso de alívio próprio. Ela também era filha de uma mulher como Clara. Não está errado, dona Clara, disse a jovem, e Arthur notou que ela usara o nome da cliente. Um toque humano que ele não havia previsto e que o comoveu. A gente tá com uma nova política. A informação simplesmente não computava. Na sua realidade, preços só subiam. Descontos eram migalhas calculadas para fidelizar, não para aliviar. A desconfiança deu lugar a uma perplexidade absoluta. E então, como a primeira gota de chuva após uma seca interminável, uma lágrima rolou pela sua face, limpa um caminho poeirento na sua pele. Não era um choro convulso ou de vergonha. Era um pranto silencioso e avassalador de alívio, de um peso sendo tirado dos ombros tão abruptamente que a leveza doía. Ela cobriu a boca com a mão, os ombros tremendo levemente. Jéssica, sem saber bem o que fazer, mas movida por uma compaixão instintiva, estendeu um pacote de lenços de papel sobre o balcão. Tá tudo bem, senhora. É para alegrar, não para chorar, disse a operadora, sua voz suave. É que... Clara engasgou, tentando encontrar palavras. É que com essa diferença eu consigo comprar a carne pro mês todo e um suplemento que o pediatra pediu. Arthur se virou para a prateleira, os olhos ardendo por trás dos óculos escuros. Aquele choro era uma acusação mais potente do que qualquer insulto que pudesse imaginar. Era a prova sonora em carne e osso do dano que seu sistema causava. E era também o primeiro sucesso tangível de sua rebelião. Uma vitória minúscula, localizada, mas profundamente humana. Com uma dignidade renovada, Clara enxugou as lágrimas. Jéssica finalizou a compra e espontaneamente sugeriu: com a economia, a senhora não quer dar uma olhada na seção de frutas? Chegou uma banana ótima hoje. Clara pela primeira vez sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto marcado pela preocupação. Ela assentiu e, com um novo vigor nos passos, foi até a gôndola de hortifruti. Minutos depois, ela retornou ao caixa com um cacho de bananas em uma mão. Naquele dia, ela saiu da loja não com uma, mas com 3 sacolas plásticas que balançavam, cheias ao seu lado. Ela não olhava para o chão, caminhava de cabeça erguida, olhando para a rua como se a visão daquele subúrbio cinza de São Paulo tivesse ganho novas cores.
Arthur a observou até desaparecer na esquina. Uma onda de satisfação quente e intensa lavou sua alma. Era um sentimento radicalmente diferente de qualquer conquista anterior. Não era a satisfação fria de superar uma meta trimestral, de ver uma linha subir em um gráfico. Era algo orgânico, potente, viciante. Era o primeiro dividendo de sua nova revolução, e ele saboreou cada centavo invisível daquele lucro. Mas o êxtase durou pouco. Enquanto se virava para deixar a loja, seu telefone vibrou no bolso. Era um alerta de notícias do principal portal econômico do país. A manchete principal fez seu sangue gelar instantaneamente. Montenegro Consultoria anuncia a aquisição agressiva de concorrente no setor de varejo digital. Sinergia de eficiência promete cortar até 30% dos custos operacionais. Ele não precisava ler a matéria. Sabia o que aquilo significava. Sinergia de eficiência era o eufemismo corporativo para demissões em massa. Corte de custos operacionais significava que mais famílias seriam moídas pela máquina. A besta não apenas não havia sido ferida por seu pequeno ato de sabotagem em uma loja insignificante. Ela seguia avançando, crescendo, devorando. A retaliação não era um ataque pessoal contra ele. Era a simples, monstruosa e indiferente continuação de sua existência. A guerra havia começado, e a primeira batalha, ele percebeu com um frio na espinha, tinha infinitas frentes. Ele saiu da loja. O breve sabor doce do alívio de Clara já amargado pela certeza do sofrimento que ainda estava por vir. O caderno, debaixo de seu braço, parecia pesar 1 tonelada. O que aconteceu no Capão Redondo desafiou todas as leis de mercado que Arthur conhecia. As vendas gerais da loja aumentaram 40% em 2 semanas. As famílias, aliviadas pelo dinheiro economizado nos itens essenciais para seus filhos, sentiam-se à vontade para comprar outros produtos como frutas, legumes e até um pequeno agrado. A notícia se espalhou pelo bairro como um incêndio. O Império Montenegro deixou de ser apenas um supermercado para se tornar um aliado da comunidade. Armado com esses dados irrefutáveis, Arthur preparou sua jogada mais ousada. Convocou o Conselho de Administração para apresentar um projeto que batizou de Revolução da Dignidade. Estender a política de custo zero para todos os 347 supermercados da rede, abrangendo não apenas produtos infantis, mas todos os itens da cesta básica. A sala de reuniões do 18º andar era um aquário de vidro fumê e aço escovado, flutuando acima do caos paulistano. Lá dentro, o ar era filtrado e a temperatura controlada digitalmente. Os 12 membros do conselho, homens e mulheres de ternos impecáveis e expressões cinceladas por décadas de lucro, observaram Arthur com a curiosidade benigna que se dedica a um estagiário promissor, mas ingênuo. Ele, no entanto, não se sentiu pequeno. A certeza quente do Capão Redondo pulsava em suas veias, um antídoto contra o ar gelado do ambiente. Ele iniciou sua apresentação, não com gráficos de previsão de receita, mas com fotografias, imagens de Clara, da mulher do abrigo, de clientes anônimos sorrindo nas gôndolas do Capão Redondo, suas sacolas cheias. Mostrou os números robustos do aumento das vendas, a margem de lucro geral que se equilibrava, milagrosamente, mesmo com os itens essenciais a custo zero. Explicou o fenômeno com uma simplicidade desarmante. Ao devolver o poder de compra à base, toda a pirâmide se beneficiava. A fidelidade não era mais uma palavra de campanha de marketing, era um fato cotidiano. O que estamos fazendo não é caridade, afirmou sua voz firme ecoando na sala silenciosa. É a mais pura e inteligente estratégia de negócios já concebida. Estamos construindo um ecossistema, não explorando um terreno árido. A revolução da dignidade não é um projeto social. É o único futuro sustentável para esta empresa. Por um momento breve e eletrizante, Arthur acreditou tê-los conquistado. Viu acenos ponderados, olhares que se entrecruzavam carregados de um novo interesse. Um dos conselheiros mais velhos, um homem chamado Alberto Whittaker, cuja fortuna pessoal era maior que o PIB de alguns países, inclinou-se para a frente, os dedos entrelaçados.
Um experimento fascinante, Arthur. Verdadeiramente. A narrativa é poderosa, quase cinematográfica, disse Whittaker, sua voz um fio sedoso de condescendência. Mas você está propondo aplicar essa filosofia a toda a rede. Um terremoto operacional de proporções bíblicas. O que você prevê para o trimestre seguinte à implementação? Um mergulho nos lucros, certamente. Um ajuste temporário. Arthur contra-atacou, preparado. Como os dados mostram, a recuperação é rápida. E o ganho em market share e boa vontade do consumidor será insuperável. Foi então que Cíntia Montenegro, até então silenciosa em sua posição na cabeceira da mesa, filha do fundador e maior acionista individual, decidiu falar. Seus olhos claros percorreram Arthur como se ele fosse uma peça de uma exposição de arte moderna. Interessante, mas de valor questionável. Arthur, seu entusiasmo é comovente, ela começou, e a palavra caiu como uma luva de veludo sobre uma lâmina. Realmente é. Lembra meu pai nos primeiros anos, mas você está confundindo a empresa com uma ONG. O sucesso do Capão Redondo é anedótico. Um ponto fora da curva. A sinergia de eficiência que conquistamos com a aquisição da Lojas Norte é tangível, está no balanço no fluxo de caixa. O que você chama de moer famílias é, na verdade, uma otimização necessária para manter nossa competitividade em um mercado globalizado e brutal. Ela não precisou levantar a voz. Cada palavra era um prego bem martelado no caixão da proposta de Arthur. O conselho, que momentaneamente se deixara levar pelo calor da narrativa, agora reassumia sua frieza habitual, reconfortado pela lógica familiar dos números grandes e dos cortes profundos. A Revolução da Dignidade é um belo nome para um suicídio corporativo, finalizou Cíntia, com um sorriso quase imperceptível. Agradecemos o trabalho dedicado na filial do Capão Redondo. Fica claro que há um talento singular para a gestão de crise ali. Talvez seja esse o seu lugar. A reunião terminou sem votação. A proposta foi arquivada com a elegante crueldade de quem descarta um absurdo sem maior consideração. Arthur saiu da sala com o mesmo peso no peito que sentira ao ler a notícia da aquisição. A besta não era apenas um inimigo externo. Ela habitava o coração do império. Sua lógica era a linguagem nativa daquela sala. De volta à sua sala, olhando a cidade através do vidro à prova de balas, a raiva inicial deu lugar a uma clareza glacial. Eles riram da sua narrativa. Mas e se a narrativa fosse grande demais para ser ignorada? E se ela não fosse contada em uma sala de reuniões, mas nas ruas, nas redes, nas casas das pessoas? O caderno em sua mesa deixou de ser um peso morto. Transformou-se em uma arma. Abriu-o na página em branco seguinte e começou a escrever, não um relatório corporativo, mas um manifesto. Um chamado à ação. Se o conselho não ouviria a voz da razão financeira, ouviria o estrondo da revolução popular. Ele não iria esperar por permissão. Digitou um comando em seu computador, acessando o sistema central de preços da rede. A loja do Capão Redondo tinha um código específico. Com alguns claves, replicou o protocolo de custo zero para as 5 lojas localizadas nos bairros mais vulneráveis da Zona Leste. Não era a rede toda, era uma investida guerrilheira. Um teste de fogo. Na manhã seguinte, as notícias começaram a surgir. Primeiro em grupos de WhatsApp da comunidade, depois em páginas locais. Até que um jornalista de um grande portal, farejando a história por trás dos números incomuns do Capão Redondo, descobriu a expansão não autorizada. A manchete ecoou como um tiro. Executivo do Montenegro inicia revolução de preços por conta própria em lojas da periferia. O telefone de Arthur não parou de vibrar. Era Cíntia Montenegro, seu tom glacial agora rachado por uma fúria incontrolável. O que você fez, seu louco? Você vai destruir tudo. Arthur olhou pela janela, na direção da Zona Leste que ele não podia ver, mas podia sentir. Imaginou a febre nas gôndolas, o burburinho de espanto, o alívio, o sabor doce, breve, mas real. Não, Cíntia, respondeu, com uma calma que não sentia. Só estou dando ao povo o que é dele por direito. A guerra tem infinitas frentes, lembra? Você acabou de descobrir a minha. Ele desligou o telefone, silenciou o mundo exterior e mergulhou no caderno.
A batalha das narrativas havia começado, e ele não pretendia perder. A sala de reuniões do conselho tornou-se uma arena. O ar, antes condicionado e inodoro, carregava agora o cheiro pesado do suor e da raiva contida. O diretor financeiro, um homem de traços afiados e vocabulário repleto de siglas em inglês, projetou gráficos que despenhavam como aviões em chamas. Uma queda apocalíptica de 60% nos lucros trimestrais, caso a loucura se espalhasse. Cada porcentagem era um golpe de martelo na grande mesa de jacarandá. O chefe de marketing, sempre tão preocupado com a percepção da marca, previu um caos generalizado. Não é filantropia, é concorrência desleal, bradou, o rosto rubro. Destruiremos o mercado local, os pequenos comerciantes e depois seremos devorados por nossa própria suposta benevolência. O cliente da Savassi vai começar a exigir os mesmos preços do Capão, onde traçamos a linha? Suas palavras não eram perguntas, eram acusações. Mas foi o diretor de operações, um homem que havia começado no chão de fábrica ao lado do pai de Arthur, e cujas mãos ainda carregavam a memória da graxa, quem desferiu o golpe mais visceral. Ele se levantou, a cadeira raspando o chão com um guincho de protesto. Você trocou a razão pela demagogia barata, Arthur. Seu pai, onde quer que esteja, deve estar se revirando no túmulo. E então, com uma voz que se partia não pela raiva, mas pela decepção, anunciou: não serei cúmplice disso. Demito-me. A ameaça não era vazia. Era a pá de cal que sepultaria qualquer resquício de unidade. Eles o cercaram, não fisicamente, mas com uma muralha de lógica corporativa, de medo arraigado, de puro desprezo por um modelo que desafiava tudo o que entendiam como sucesso. Acusaram-no de estar emocionalmente comprometido, de deixar-se levar por um sentimentalismo perigoso, de arriscar o império sólido que seu pai havia erguido tijolo a tijolo sobre o altar do lucro previsível. Arthur, no entanto, não recuou. Permaneceu sentado, absorvendo a tempestade. Sua calma era um contraponto dissonante que irritava ainda mais os presentes. Quando o último eco de acusação morreu na sala, ele se ergueu, não com a fúria dos outros, mas com uma serenidade que parecia inabalável. Vocês falam em destruir o mercado, começou, sua voz clara cortando o ar pesado. Mas que mercado é esse que só funciona quando a maioria não pode participar dele? Ele não apresentou slides coloridos ou projeções futuristas. Abriu uma pasta simples e mostrou os números crus, reais, da loja do Capão Redondo. Não os apresentou como uma anomalia, um desvio curioso. Eram a prova de um novo paradigma. O volume de vendas aumentou 320%, declarou olhando nos olhos de cada um. A margem de lucro por unidade caiu sim, mas o lucro total, a massa de dinheiro que efetivamente entra nos nossos cofres, subiu 15%, em 2 semanas. Estamos falando de dinheiro, não de caridade. Dinheiro que estava debaixo do colchão, no mercado informal, nas mãos de nossos concorrentes diretos. Trouxemos ele para cá. Os números eram irrefutáveis, mas a fé deles no modelo antigo era dogmática. Eles viam os 15% como migalhas perto do risco dos 60%. Preferiam a certeza do pouco ao potencial de muito, desde que o pouco fosse exclusivo. Foi então que Arthur jogou sua última cartada, a que sempre soube que teria que usar. A que seu pai, em sua sagacidade feroz, lhe havia dado sem querer. Como acionista majoritário da Montenegro, disse, a voz perdendo a suavidade e ganhando o aço da autoridade, invoco meu direito de forçar uma votação de diretoria sobre a medida. A expansão imediata do protocolo de custo zero para as 20 lojas localizadas nas regiões de menor IDH da cidade. O silêncio foi absoluto. Era a arma nuclear corporativa, e ele a havia detonado. A votação foi rápida, um mero ritual que legitimaria o que já estava decidido. O placar ficou dividido, um reflexo perfeito do abismo que agora cortava a empresa ao meio. 2 a favor, 3 contra. Mas o voto de Arthur, como majoritário, valia por 51%. A medida foi aprovada. A reunião se encerrou não com um adeus, mas com um rompimento. O diretor de operações cumpriu sua palavra e saiu,
batendo a porta com uma força que fez tremer o vidro blindado. 2 outros membros do conselho, seus aliados mais leais, levantaram-se e o seguiram em silêncio solene. O diretor financeiro e o chefe de marketing permaneceram sentados olhando para Arthur não mais como um colega, mas como um usurpador, um tirano benevolente que havia sequestrado a empresa para seu experimento social. Arthur ficou sozinho na sala de reuniões vazia. O ar-condicionado retomou seu zumbido monótono, tentando em vão limpar a energia estagnada da discórdia. Ele havia vencido. Conquistara o que queria. Mas a vitória tinha o gosto amargo do isolamento. Ele estava no topo, sim. Mas o topo de sua própria empresa havia se tornado uma ilha deserta. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e ele procurou no horizonte a zona leste. Não podia vê-la, mas sentiu seu peso, sua expectativa. Agora, a pressão não vinha mais apenas de Cíntia e do conselho. Vinha de milhares de pessoas que, sem saber, tinham suas esperanças depositadas no sucesso de sua rebelião. Ele não tinha mais o luxo de duvidar. A guerra das narrativas havia escalado para uma batalha pelo próprio coração da Montenegro. E a trincheira era o chão de concreto das lojas da periferia. Cada produto com preço novo era um projétil. E Arthur, sozinho em sua torre de marfim corporativa, era agora tanto o general quanto o alvo. O silêncio da sala de reuniões foi rapidamente substituído pelo rugido ensurdecedor da mídia. Nos dias que se seguiram à votação, a Revolução da Dignidade explodiu nas manchetes, transformando Arthur Montenegro de um obscuro magnata do varejo em um personagem nacional. A implementação nacional dos preços populares gerou uma tempestade midiática perfeita, um ciclone de opiniões polarizadas que sugava tudo para seu centro. Os grandes conglomerados, pegos de surpresa pela ousadia e pela velocidade da medida, reagiram como uma matilha ferida. Concorrentes outrora rivais formaram um consórcio às pressas, um pacto de sangue corporativo batizado de Aliança pelo Mercado Livre. Eles não perdiam tempo. Lançaram uma campanha difamatória multiplataforma, um assalto coordenado que acusava Arthur de práticas monopolistas predatórias e de usar a filantropia como uma cortina de fumaça sofisticada para um esquema massivo de evasão fiscal. Anúncios de TV mostravam imagens sombrias de lojas independentes fechadas, com a voz grave do locutor questionando: é isso que ele quer para o Brasil? O fim da livre iniciativa? Paralelamente, e de forma igualmente avassaladora, uma contraofensiva popular se organizava. Arthur, para sua própria surpresa, se tornou um herói improvável. Organizações de defesa do consumidor, movimentos sociais de moradia e direto à cidade, e uma legião de economistas heterodoxos saíram em sua defesa. Hashtags como Madison Reis Montenegro como Ovelho e Revolução da Dignidade viralizaram, acompanhadas de selfies de idosos comprando medicamentos e mães enchendo carrinhos com produtos básicos nas lojas da rede. A lealdade de seus clientes, especialmente nas periferias que ele agora buscava servir, atingiu níveis de fervor quase religioso. Eles não estavam apenas comprando, estavam votando. Cada real gasto na Montenegro era um voto de confiança, um tiro na guerra das narrativas. Mas enquanto Arthur lutava a batalha pública, uma guerra suja e pessoal se iniciava nas sombras dos tribunais. Sua ex-esposa Beatriz, uma mulher acostumada a um determinado padrão de vida e ao status de esposa de um bilionário, viu a iniciativa do ex-marido não como um ato nobre, mas como uma diluição direta de seu patrimônio. Para ela, aquela não era filantropia. Era irresponsabilidade financeira que afetava o valor da empresa e, consequentemente, as ações que constituíam parte de seu acordo de divórcio. Movida por uma mistura de ganância e rancor, ele havia escolhido salvar estranhos em vez de preservar o legado da própria família. Beatriz entrou com um processo judicial exigindo uma revisão urgente do acordo, alegando que Arthur deliberadamente desvalorizava os ativos do casal para prejudicá-la. O homem que até poucos meses atrás se preocupava apenas com balanços financeiros, índices de lucratividade e projeções de mercado, agora se via encurralado. Ele era o general no comando de um exército que nem sabia que tinha,
mas também era o alvo preferencial de snipers poderosos. Suas manhãs já não começavam com relatórios de vendas, mas com briefings de sua nova e superpoderosa equipe de crise, composta por assessores de imprensa, lobistas e advogados especializados em direito societário e familiar. Eles estão circulando um dossiê entre parlamentares da oposição, informou Marina, sua assessora de imprensa, durante uma dessas reuniões tensas na sala de reuniões, que ainda carregava o eco do rompimento. Alegam que o projeto social é uma manobra para desviar fundos para paraísos fiscais através de ONGs laranjas. É absurdo, Arthur gritou esmurrando a mesa. Todos os números são públicos, auditados. Não importa, Arthur. A acusação é o suficiente para manchar. A gente refuta, mas a mancha fica, disse o lobista, um homem de traços cansados e ternos caros. O consórcio está pressionando por uma CPI. Precisamos de aliados no Congresso e rápido. Enquanto isso, seu advogado pessoal, o Dr. Fábio, um homem meticuloso e de fala suave, o abordava com igual urgência, mas sobre um fronte diferente. A Beatriz está intransigente, Arthur. Ela quer uma compensação financeira imediata, equivalente à suposta desvalorização das ações, ou ameaça entrar com uma ação de dissolução de sociedade conjugal residual. Ela pode congelar parte da sua participação acionária até a questão ser julgada, e um processo desse pode levar anos. Arthur sentia o chão tremer sob seus pés. A empresa que ele construíra, tijolo por tijolo, estava sendo atacada de fora para dentro e de dentro para fora. A pressão era uma algema de aço em suas têmporas. As noites de sono foram substituídas por insônia, nas quais ele perambulava pelo apartamento de cobertura, olhando a cidade iluminada. Ele procurava invariavelmente os pontos escuros, os vazios entre os brilhos, onde ele sabia que estavam suas lojas e as pessoas que dependiam delas. A Zona Leste era uma presença constante, um farol de responsabilidade que o cegava de ansiedade. Foi em um desses momentos de vigília solitária que o celular pessoal, um aparelho discreto que poucos tinham o número, vibrou sobre o mármore da bancada. Era Cíntia. A voz dela, diferente do tom desafiador da reunião do conselho, soava contida, quase suave. Estou vendo o noticiário, Arthur. E reading the comments, como dizem os jovens. Você está segurando sozinho um prédio que está desabando. Eu criei essa tempestade, Cíntia. É minha responsabilidade lidar com ela. Ele respondeu, a voz rouca de cansaço. Não, você não criou sozinho. E não é só sua responsabilidade. A revolução tem nome no plural. Amanhã vou até a loja do Jardim São Luís. Vou supervisionar pessoalmente a implementação dos preços e dar uma entrevista coletiva lá, no chão de concreto. Se a guerra é de narrativa, temos que mudar o campo de batalha. Não podemos deixá-los ditar os termos de suas torres de vidro. Aquela simples oferta de solidariedade, vinda de quem havia sido sua mais ferrenha crítica, fez algo inesperado em Arthur. Não trouxe alívio, mas sim uma claridade crua. Ele percebeu que sua solidão era, em parte, uma escolha. Ele se via como um mártir, carregando sozinho a cruz de sua própria decisão, quando, na verdade, havia uma rede de pessoas dispostas a compartilhar o peso. A causa já não era mais só dele. Pertencia a Cíntia, aos funcionários que o parabenizavam com um sorriso contido nos corredores, aos milhões de anônimos que faziam compras com um alívio silencioso. No dia seguinte, como prometido, Cíntia estava na loja da Zona Leste. As imagens correram o país. Ela, com seu tailleur impecável, no meio do corredor de alimentos, segurando um pacote de arroz com o novo preço estampado, enquanto dezenas de microfones a cercavam. Ela não respondia às acusações dos concorrentes. Ela as ignorava, mudando completamente o assunto. O senhor poderia dizer o que significa para o senhor pagar R$3 a menos no feijão? Ela perguntou, virando-se para um senhor idoso de chapéu de palha, que segurava o produto com mãos trêmulas. O homem, surpreso, olhou para a câmera e depois para Cíntia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Significa que eu não vou ter que escolher entre o remédio da pressão e o jantar da minha mulher hoje. Significa dignidade. A câmera close no rosto daquele homem, a emoção genuína e crua,
Foi o projétil mais eficaz da guerra. A narrativa começava a mudar. Arthur, assistindo tudo de seu escritório, sentiu o gosto amargo da vitória dar lugar a algo novo, ainda indefinível. Era o sabor ácido do risco compartilhado, mas também o doce sabor de uma trincheira que, finalmente, não estava mais vazia. A batalha estava longe de terminar, mas ele já não estava sozinho nela. A ilha deserta começava a receber seus primeiros navegantes. Foi no fórum, aguardando uma audiência preliminar do processo de sua ex-esposa, que Arthur a viu pela primeira vez. O ar no lugar era pesado. Um melange de suor, poeira de processo e resignação. Ele se sentia um peixe fora d'água, com seu terno de corte impecável que gritava forasteiro naquele ambiente de desgaste e lenta agonia burocrática. Esperava a audiência que definiria os termos de um divórcio que já era, em si, a certidão de óbito de um sonho que morrera anos antes. Foi então que seu olhar, vagando sem foco pela sala abarrotada, foi capturado por uma explosão de energia. Sofia Almeida não era alta, mas comandava a sala como uma maestrina. Uma jovem defensora pública, cabelos negros presos de qualquer jeito, óculos com arame torcido repousados sobre a cabeça, ela defendia com uma paixão incandescente uma família que estava sendo despejada. Não era teatro. Era convicção pura. Sua retórica era afiada como um bisturi, dissecando os argumentos lacônicos do advogado da imobiliária com precisão cirúrgica. Sua lógica era impecável, citando artigos e emendas com uma fluência que soava quase poética, mas era sua empatia pelos clientes que era palpável, quase física. Ela se voltava para eles, uma mulher e 2 filhos pequenos de olhos arregalados, e sua postura mudava. A fera defensora dava lugar a um gesto suave no ombro da mulher, um sussurro de "Tá tudo bem, Dona Maria, tá tudo bem". Ela não lutava por uma causa, lutava por pessoas. Arthur ficou fascinado, hipnotizado pela autenticidade daquela mulher. Um contraste tão brutal com o mundo de cálculos e aparências de onde ele viera. A juíza, visivelmente impressionada, concedeu uma liminar suspendendo o despejo por 30 dias. Foi uma vitória mínima, um respiro, mas para aquela família era o mundo. A gratidão nos olhos deles era um prêmio maior que qualquer verba indenizatória que Arthur já havia visto ser concedida. Enquanto a família a abraçava, Sofia sorriu, e pela primeira vez, Arthur viu a fera descansar, revelando uma mulher cansada, mas plena. Quando ela se afastou carregando uma pasta estufada de papéis e um tablet com a tela rachada, Arthur se moveu quase por instinto, impulsionado por uma admiração crua e uma vontade súbita de se conectar com aquela integridade. Ele a abordou no corredor mal iluminado. "Um momento, por favor", disse ele, a voz soando estranhamente formal até para seus próprios ouvidos. Ela se virou, os olhos soando estranhamente formal até para seus próprios ouvidos. Ela se virou, os olhos escaneando-o rapidamente. O terno, a postura, o relógio. E Arthur viu o reconhecimento instantâneo, seguido por um muro de gelo a se erguer em seu olhar. Ele não era anônimo. A reportagem da Cíntia fizera seu rosto familiar. "Arthur Cortes", ele disse, estendendo a mão. "O senhor, eu sei quem o senhor é." Ela interrompeu, a voz firme, sem hostilidade, mas sem qualquer calor. Ela ignorou a mão estendida. "O milionário que dá pão para os pobres." Ou seria arroz e feijão agora? O comentário era uma flecha envenenada, direta e certeira. Doía porque ecoava suas próprias dúvidas iniciais. Ele forçou um sorriso, mantendo a compostura. "Fiquei muito impressionado com seu trabalho lá dentro. É raro ver tanta paixão. É o mínimo quando se luta para que uma família não durma na rua. Não é paixão, é obrigação." Ela retrucou, começando a andar em direção à saída. Ele caminhou ao seu lado. "Exatamente. E é sobre obrigação, sobre fazer mais que gostaria de conversar. Talvez tomar um café? Tenho algumas ideias, projetos que poderiam beneficiar o trabalho de vocês, da defensoria. Acredito que poderíamos..." Ela parou bruscamente, virando-se para encará-lo. Seus olhos, agora que ele os via de perto, eram de um castanho tão escuro que pareciam negros, e neles não havia traço de desprezo,
Mas algo pior. Uma indiferença absoluta, como se ele fosse um obstáculo insignificante no seu caminho. Olha, Sr. Cortes, ela disse, e a frieza daquela voz senhor era um golpe. Não tenho tempo para bilionários em busca de redenção barata. A minha agenda é lotada de pessoas reais com problemas reais que não podem ser resolvidos com um cheque ou uma aparição na TV. O senhor quer se sentir melhor? Doe o dinheiro. Anonimamente. Agora, se me dá licença. E antes que ele pudesse articular qualquer resposta, qualquer defesa, ela virou as costas e mergulhou na correnteza de pessoas que fluía pelo corredor, sumindo entre os ternos puídos e as pastas gastas, deixando-o paralisado no meio do ruído. O desafio estava lançado, mas não era como os outros. Não era uma batalha de números, de market share ou de manchetes. Pela primeira vez, Arthur precisava provar seu valor não com dinheiro, mas com sinceridade, e a ferramenta que sempre usara para abrir todas as portas, sua conta bancária, havia acabado de bater com força na única que se recusava a ceder. A rejeição queimou nele por horas, um ferro em brasa muito diferente da crítica de Cíntia. Cíntia duvidava de seu método, Sofia duvidava de sua essência. Enquanto dirigia de volta para o escritório, o elogio do homem idoso do feijão, aquela imagem de dignidade conquistada, parecia desbotar perante o cinza do concreto do fórum e a dureza nos olhos da defensora. Ela o reduzira a uma caricatura, e a parte mais irritante era que ele, no fundo, temia que ela não estivesse totalmente errada. Nos dias que se seguiram, a imagem de Sofia Almeida não saía de sua mente. Não era uma obsessão romântica. Era um incômodo intelectual, uma coceira na alma que não podia ser alcançada. Ele a via defendendo a família, a mão no ombro da mulher, a voz firme cortando o ar pesado. Ele se via, parado no corredor, impotente com toda a sua fortuna. A arrogância inicial deu lugar a uma curiosidade áspera. Quem era aquela mulher? O que a movia? Ele começou uma investigação discreta, não uma investigação invasiva, mas uma busca por entender seu mundo. Leu artigos que ela havia escrito para revistas jurídicas especializadas em direito à moradia. Assistiu a todas as entrevistas que pôde encontrar online, geralmente em canais de baixa audiência, onde ela discorria sobre a letra fria da lei e o drama humano que ela impactava. Ele mergulhou em um universo paralelo ao seu. Um universo de precatórios não pagos, de liminares negadas, de famílias inteiras dependendo do talento e da persistência de uma jovem defensora com uma pasta cheia e um salário aviltante. Uma frase dela, dita em uma palestra na faculdade de Direito que ele encontrou no YouTube, ecoou em sua cabeça. Não venham me falar de filantropia. Filantropia é o que sobra quando se nega justiça. Era uma declaração de guerra a tudo o que ele estava fazendo. Redenção barata. A frase dela o assombrava. Seu projeto, que agora ganhava força com a campanha de Cíntia, era filantropia em larga escala? Era apenas um paliativo caro enquanto o sistema que criava a necessidade daqueles preços baixos permanecia intacto? Ele não conseguia descartar sua crítica. Pela primeira vez alguém não estava interessado no que ele fazia, mas no porquê. E essa pergunta era um abismo que Arthur hesitava em olhar de frente. Certa tarde, sentado em seu escritório vazio, a imagem do homem do feijão na tela do computador e a imagem de Sofia Almeida virando as costas em sua mente se fundiram, e uma ideia começou a tomar forma, não uma ideia de negócio, mas uma ideia de trégua. Uma oferta de paz que não envolvesse um cheque. Envolveria algo infinitamente mais valioso e arriscado, sua própria exposição ao fogo cruzado do mundo real, sem a armadura do seu capital. Ele pegou o telefone não para ligar para ela. Sabia que seria inútil, mas para seu assistente. Ricardo, preciso que você cancele meus compromissos para amanhã de manhã. Todos. E me consiga o endereço do caso de despejo que a Defensoria Pública acompanha na Zona Leste. Aquele que teve a liminar concedida há algumas semanas. Desligou, o coração batendo mais rápido. Ele não iria oferecer dinheiro, não iria convidá-la para um café, iria mostrar, não contar. Iria colocar-se no território dela, sem proteção, sem script. Era um risco enorme, potencialmente humilhante, mas era a única moeda que talvez
aquela mulher considerasse ter algum valor real. A batalha pela narrativa, ele percebera, não se travava apenas nas manchetes ou nas redes sociais. Travava-se também nos corredores poeirentos do fórum e nas vielas de comunidades esquecidas. E ele, finalmente, estava disposto a sujar os sapatos. O ar-condicionado do escritório da Defensoria Pública não dava conta do calor úmido que entrava pela porta constantemente aberta. O som era uma cacofonia de vozes ansiosas, o rangido da cadeira de balanço da recepção, o telefone que não parava de tocar e o zumbido baixo do computador da Sônia, a estagiária, que parecia prestes a desistir. Arthur sentou-se à pequena mesa que lhe foi designada, um móvel de madeira compensada, riscado e instável, encravado num canto entre uma pilha de pastas mortas e uma fotocopiadora que soltava um odor químico de toner queimado. Sua primeira tarefa, organizar uma pilha caótica de processos de reintegração de posse que remontavam a 5 anos. As mãos, acostumadas a segurar canetas Montblanc e folhas de papel de algodão, agora manuseavam papéis amarelados e grosseiros, com carimbos de entradas e anotações à caneta esferográfica vermelha. Ele lia cada linha, cada petição, cada decisão judicial. E foi ali, naquela poeira de processos, que a pobreza deixou de ser um conceito abstrato, uma linha num gráfico de PowerPoint. Tornou-se a Dona Maria, de 72 anos, ameaçada de despejo de um cortiço insalubre porque o novo proprietário queria transformar o local em estacionamento para um prédio comercial. Tornou-se o senhor José, pedreiro, com a mão direita aleijada por um acidente de trabalho não registrado, lutando para não perder os 2 quartos onde criava seus 3 netos. A injustiça tinha cheiro de suor e papel velho, e um gosto amargo de impotência. Sofia o observava. Nos primeiros dias, seu ceticismo era uma barreira quase física. Ela passava por sua mesa sem um olhar, respondia suas perguntas práticas. Onde arquivo havia do fórum? Preciso carimbar isso? Com monossílabos cortantes. Esperava que ele desistisse após o primeiro dia, após a primeira hora. Esperava o típico gesto performático do rico entediado em sua saga por significado. Mas Arthur não desistiu. Ele aparecia às 8 da manhã, de camisa de algodão simples e calça jeans, e mergulhava naquele trabalho invisível e essencial. Não havia fotógrafos, não havia assessores. Apenas ele, as pilhas de papel e o desespero silencioso que emanava de cada processo. Foi servindo café na sala de espera que a primeira rachadura apareceu. Ele não delegou a tarefa, inchou a garrafa térmica, pegou os copinhos plásticos e foi oferecer às pessoas que esperavam, muitas delas com olhares perdidos no vazio, esgotadas pela batalha contra um sistema que não entendiam. Ele não oferecia apenas café. Oferecia um ouvido. A senhora está esperando por qual processo? O senhor já conversou com a doutora Sofia? Ele ouvia. Ouviu a história de uma mãe solo que trabalhava como diarista e tinha medo de voltar para casa e encontrar o oficial de justiça e a tropa de choque à sua porta. Ouviu um homem idoso contar, com voz trêmula, como construiu sua casa aos poucos, tijolo por tijolo, ao longo de 30 anos, e agora um grande empreendimento imobiliário reivindicava a terra. Sofia, que saía de sua sala para chamar a próxima cliente, viu Arthur agachado ao lado da mulher, ouvindo em silêncio, seu copo de café esquecido no chão. Ele não dava conselhos vazios, não prometia soluções mágicas, apenas assentia, com uma expressão que não era de pena, mas de reconhecimento. Naquele momento ela não viu o magnata da mídia, viu um homem desconfortável, fora do seu habitat, mas genuinamente presente. A armadura de capital, como ele mesmo suspeitara no seu escritório vazio, tinha ficado para trás na garagem do prédio de luxo. A persistência dele começou a erodir a desconfiança dela. Tornou-se comum ele trazer coxinhas e suco de laranja para o café da tarde da equipe. Um gesto pequeno, mas que quebrava a formalidade. Ele começou a fazer perguntas mais profundas sobre o direito urbanístico, sobre as brechas na lei que os grandes escritórios usavam para acelerar os despejos. Perguntas que mostravam que ele não estava apenas passando tempo. Estava analisando o mecanismo da injustiça que ele,
indiretamente, sempre financiara com sua publicidade. O ponto de virada aconteceu numa tarde particularmente caótica. Um casal, à beira das lágrimas, chegou ao escritório com uma ordem de despejo para o dia seguinte. O processo estava perdido em algum arquivo, e eles não tinham cópia. A defensora pública titular estava doente. O desespero era palpável. Sofia, sobrecarregada com suas próprias audiências, tentava acalmar o casal enquanto procurava freneticamente um número de telefone no fórum. Arthur, calmamente, se levantou. Deixa que eu resolvo. Ele não gritou, não usou de sua influência. Pegou seu telefone pessoal, acessou um banco de dados jurídico privado que sua empresa assinava, uma ferramenta impensável para a defensoria, e em minutos localizou o número de processo exato e o juiz responsável, com uma serenidade que só anos no comando de uma corporação proporciona. Ligou para a secretaria do cartório, identificou-se apenas como Arthur da Defensoria Pública e articulou um adiamento de 48 horas, com uma argumentação jurídica precisa que ele havia absorvido nas últimas semanas. Conseguir aquele tempo era vital para preparar um recurso. Quando desligou, o silêncio na sala era total. O casal olhava para ele com uma mistura de esperança e incredulidade. Sofia o encarou, e pela primeira vez não havia vestígios de ceticismo em seus olhos. Havia surpresa e um respeito cru e recém-nascido. Como você fez isso? Ela perguntou depois que o casal partiu aliviado. Usei as ferramentas que eu conheço. Ele respondeu, simplificando horas de estudo autodidata. Eles precisavam de tempo. Era a única coisa que podíamos dar a eles naquele momento. Dali em diante, uma aliança tácita se formou. Ele trazia sua eficiência corporativa e acesso a recursos de informação. Ela trazia a experiência de trincheira, o conhecimento profundo da lei e, mais importante, a compreensão humana dos casos. Eles começaram a trabalhar em dupla em situações críticas. Ele preparava os resumos dos processos, organizava as cronologias, fazia a triagem inicial dos casos. Ela usava essa base sólida para construir as defesas, para argumentar nas audiências. O respeito mútuo floresceu não em jantares caros ou reuniões formais, mas em meio ao caos do escritório, dividindo um sanduíche de presunto tarde da noite, enquanto preparavam um habeas corpus preventivo, ou no carro velho de Sofia, a caminho de visitar uma família prestes a ser despejada. Com Arthur no banco do passageiro, anotando endereços em um bloco de notas comum, ele via a dureza de Sofia não mais como uma hostilidade pessoal, mas como uma couraça necessária para sobreviver àquela guerra diária contra a indiferença. Ela, por sua vez, via a transformação de Arthur não como uma performance, mas como um processo autêntico e doloroso de desmontagem. Ele não estava se redimindo, estava se reeducando, e nesse território inóspito e poeirento do mundo real, uma conexão inesperada e profunda começou a brotar, alimentada não por interesses comuns ou backgrounds similares, mas por uma causa compartilhada e pela coragem vulnerável de um colocar-se diante do outro, sem defesas. 2 anos após aquele primeiro encontro no fórum, a parceria entre Arthur e Sofia havia se aprofundado, transcendendo o profissional e se fundindo em algo mais orgânico e potente. Juntos criaram a Fundação Montenegro, para a qual Arthur destinou 70% de sua fortuna pessoal. Um gesto que foi manchete nos jornais econômicos, mas que para eles era apenas a formalização de um caminho já trilhado. O dinheiro, outrora uma abstração numérica em um sistema offshore, ganhava agora peso, cheiro e endereço. Com Sofia na direção executiva, a fundação se tornou uma força de mudança tangível, criando refeitórios comunitários que serviam não só comida, mas dignidade, programas de microcrédito para mães empreendedoras que transformavam sonhos em pequenos negócios viáveis, e uma rede robusta de assistência jurídica gratuita que desafiava a engrenagem da injustiça. O modelo de negócios do Império Montenegro, sob a nova gestão de Arthur, começou a ser estudado e copiado por outras empresas, dando início a um movimento de capitalismo consciente no país. Ele aplicava no seu próprio conglomerado as lições aprendidas no escritório de Sofia: salários dignos,
flexibilidade para mães, programas de capacitação e uma tolerância zero com assédio. Os acionistas reclamaram no início, prevendo quedas nos lucros, mas foram surpreendidos pela lealdade da força de trabalho e pela admiração do público, que se traduziu em um crescimento sólido e, o mais importante, sustentável. O casamento deles foi a celebração perfeita dessa jornada singular. Uma cerimônia simples em uma igreja de bairro, com os convidados de honra sendo as famílias que eles haviam ajudado. Não havia magnatas ou celebridades internacionais. Havia Dona Maria, do refeitório comunitário, que insistiu em fazer o bolo. O pequeno João, que segurou as alianças com mãos trêmulas, filho de uma mãe que conseguira evitar a reintegração de posse graças a um mandado de segurança obtido às 2 da manhã. E o Sr. Antônio, que chorou silenciosamente durante toda a cerimônia, agradecido pelo empréstimo que salvou sua pequena marcenaria. A riqueza de Arthur havia sido transformada de um número em uma conta bancária para uma rede viva de apoio e esperança. Mas a vida real, eles haviam aprendido, não é um conto de fadas com final feliz e estanque. As batalhas continuavam. Uma tarde, sentados na varanda do apartamento modesto que dividiam, olhando a cidade se acender, Sofia quebrou o silêncio confortável que existia entre eles. "Recebi um e-mail hoje", disse ela, a voz carregada de uma tensão que ele reconheceu imediatamente. Não era a tensão de um caso difícil, mas de algo mais pessoal. Arthur deixou o tablet de lado e virou-se para ela completamente. "De quem?" "Do Conselho Penitenciário, sobre o processo de progressão de regime do meu pai." O ar saiu dos pulmões de Arthur. O pai de Sofia estava preso há 15 anos por um latrocínio que terminou em morte. Era um assunto do qual ela quase nunca falava. Uma ferida antiga e supurada que era a raiz de muito do seu ceticismo em relação ao mundo. Ela havia construído uma carreira defendendo os invisíveis, mas sempre mantendo uma barreira emocional intransponível em relação àqueles que, como seu pai, cruzaram uma linha irreversível. "E o que diz?" Arthur perguntou. Sua voz suave. "Diz que ele preenche todos os requisitos legais, tem direito a sair do regime fechado." Ela enrolou a ponta do vestido entre os dedos, um gesto raro de nervosismo. "Eles pedem um endereço fixo e um comprovante de trabalho para o livramento condicional." O silêncio pairou novamente. Arthur sabia que aquele não era um problema jurídico. Era um abismo emocional. A fundação podia ajudar qualquer um, mas poderia ajudar sua própria diretora a enfrentar os fantasmas da sua própria história? "O que você quer fazer?" Foi a única pergunta que ele julgou segura. Sofia encolheu os ombros, mas seus olhos estavam longe, vidrados. "Não sei. A lei é clara. Ele cumpriu a pena, apresentou bom comportamento, fez os cursos, tecnicamente ele merece." Mas ela travou, lutando contra as palavras. "Como eu vou olhar para as famílias das vítimas que eu represento sabendo que meu pai, que a minha família é a origem desse mesmo sofrimento?" Arthur se moveu para perto dela, pegando sua mão. Não era um gesto de romance, mas de parceria. De presença. "Sua história não é uma contradição, Sofia. É o que te torna quem você é. A sua luta não nasceu de um manual de direito. Nasceu da sua casa, da sua dor. Você não está traindo ninguém ao seguir a lei que você mesma jurou defender. Parece uma traição", sussurrou ela, a voz quebrada. "Parece que estou me aliando ao monstro." "Você não está se aliando. Você está aplicando a justiça, com a compaixão que sempre exigiu dos outros. A mesma compaixão que você me ensinou." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "A fundação pode oferecer a ele um trabalho. Temos a oficina de marcenaria. O Sr. Antônio precisa de um ajudante. É um trabalho honesto que exige esforço. Não é um presente. É uma oportunidade, a mesma que damos a todos." Sofia olhou para ele, e naquele olhar, Arthur viu a mesma mulher dura do primeiro dia, mas agora a couraça estava rachada, mostrando a vulnerabilidade de dentro. Ela não precisava de seu expertise corporativo ou de seus recursos. Precisava de sua humanidade, e ele estava lá, oferecendo-a de volta, como ela fizera por ele incontáveis vezes. "Você faria isso?" ela perguntou, não como uma chefe, mas como uma parceira. "Não", ele corrigiu gentilmente.
Nós faríamos. É a nossa fundação, a nossa regra, e talvez o nosso maior desafio. Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as luzes da cidade que nunca parava, uma cidade cheia de histórias como a deles, de dor e redenção, de falhas e segundas chances. Finalmente ela respirou fundo e apertou sua mão. Está bem, disse, a voz firme novamente, mas com uma ressonância nova. Vamos fazer. Mas ele vai ter que trabalhar duro, como todo mundo. Arthur assentiu, um sorriso pequeno e understanding nos lábios. A riqueza verdadeira ele finalmente entendia. Não estava na rede de apoio que eles tinham construído para outros. Estava na coragem de se sentar naquela varanda e enfrentar juntos os demônios do passado, transformando-os não em algo para ser esquecido, mas em mais um alicerce para um futuro mais honesto. A fortuna havia sido dissipada, mas eles estavam finalmente ricos. 2 anos se passaram desde que a Guerra das Narrativas começara, tempo que consolidou a transformação iniciada então. Agora, o ar dentro do supermercado no Capão Redondo era denso, mas de uma forma completamente nova. Não era mais o cenário de sua queda, mas o altar de sua redenção. Foi Sofia quem primeiro avistou Clara. Ela não estava mais na fila do caixa, contando moedas com dedos trêmulos. Agora, estava no centro do corredor principal, próxima aos laticínios, com uma prancheta na mão e um colete discreto da fundação sobre os ombros. Coordenadora local do programa Nenhuma Criança Sem Leite. O título ecoou na mente de Arthur, carregado de uma significância que nenhum cargo em seu currículo corporativo jamais tivera. Clara dava instruções claras a 2 jovens voluntários, organizando a logística das doações que chegavam. Seus movimentos eram ágeis, seguros. A mulher despedaçada pela humilhação dava lugar a uma líder comunitária, cuja autoridade nascia não do poder, mas da experiência compartilhada. Arthur e Sofia observaram por um momento em silêncio, permitindo que a cena se impregnasse neles. Era a materialização mais pura do que haviam construído. Foi então que os filhos de Clara surgiram de trás de uma pilha de caixas. O menino, que outrora segurara a lata de leite como um tesouro roubado, agora corria, saudável e barulhento, puxando pela mão uma irmãzinha de faces rosadas que ele não tinha naquele dia. Eles riam, uma risada alta e despreocupada que cortou o ruído do mercado como um raio de sol. A menina tropeçou e o irmão a segurou antes que caísse, e os 2 desataram a rir ainda mais. Clara ouviu a risada familiar e ergueu os olhos. O encontro de seus olhos com os de Arthur e Sofia não foi imediato. Houve um breve instante de reconhecimento, um piscar de olhos onde o passado e o presente colidiram violentamente. Então, seu rosto se desfez em um sorriso que era pura gratidão, pura alegria. Ela deixou a prancheta sobre uma caixa e atravessou o corredor, não caminhando, mas quase correndo, e lançou-se em seus braços. O abraço foi forte, úmido de lágrimas silenciosas que umedeceram o ombro de Arthur. Ele sentiu o corpo dela, outrora tão tenso, agora relaxado no alívio. Olhem para vocês, ela sussurrou, a voz embargada. Olhem para nós. Ela se soltou, envergonhada pela efusão, e enxugou os olhos com as costas da mão. Desculpe, é que... Toda vez que eu vejo vocês, eu lembro daquela tarde e de tudo que veio depois. Nós também lembramos, Clara, disse Sofia, sua voz um contraponto sereno à emoção da mulher. É por isso que estamos aqui. Para não esquecer. Clara acenou com a cabeça, compondo-se. Os meninos... Vocês precisam ver os meninos. Ela se virou e chamou as crianças que vieram, inicialmente tímidas, escondendo-se atrás das pernas da mãe. Lembram do homem e da mulher que nos ajudaram aquele dia? Do leite? O menino, João, olhou para Arthur. Seus olhos eram grandes e escuros, mas não mais assustados. Havia uma curiosidade luminosa neles. Ele puxou a irmã para a frente. A Laura não se lembra. Ela era muito bebê, mas eu me lembro. A simplicidade da declaração atingiu Arthur com uma força física. Aquele menino carregava a memória de sua própria virada. Ele, Arthur, era um personagem na história de vida daquela criança. Uma lembrança boa. E você está forte, disse Arthur, a voz ligeiramente rouca. Ele se agachou, ficando na altura do menino. Cuida bem da sua irmã? João assentiu com gravidade.
Cuido. E tomo todo o meu leite. A mamãe diz que faz crescer. E faz mesmo. Arthur concordou, um nó na garganta. Ele olhou para Laura, que espreitava por trás do irmão, sugando o dedo. Seu rosto era redondo, saudável, um mundo distante da pequena face pálida e encovada que ele vira no carrinho de supermercado. Foi então que a verdadeira medida do sucesso se revelou para Arthur. Não como um conceito filosófico, mas como uma verdade visceral e incontestável. Ele olhou para aquelas duas crianças, vivas, vibrantes, protegidas. Olhou para Clara, de pé, orgulhosa, não mais uma suplicante, mas uma arquiteta de sua própria comunidade. Olhou para Sofia ao seu lado, sua âncora, sua parceira, o farol que o guiara de volta à sua própria humanidade. O relatório financeiro de sua vida anterior era uma pilha de cinzas. O valor de suas ações, 0. O lucro que deixara de ganhar, uma piada de mau gosto. Tudo aquilo era pó, insignificante diante do sorriso desdentado de Laura, da postura ereta de Clara, da mão firme de João segurando a da irmã. Ele se levantou, as pernas um pouco fracas. O supermercado, outrora um templo de transações frias, agora se transformava em uma catedral de segundas chances. Cada pacote de macarrão doado, cada lata de leite distribuída, cada voluntário que passava com uma caixa, era um testemunho silencioso de que outro caminho era possível. Um caminho construído não sobre a maximização do lucro, mas sobre a minimização do sofrimento alheio. Sofia tocou seu braço, um toque leve que o trouxe de volta. Seus olhos entenderam perfeitamente o turbilhão dentro dele. Havia um brilho neles, um orgulho quieto pelo homem que ele se tornara. Ele entendeu agora. Ela pensou, observando a expressão de epifania em seu rosto. Finalmente, ele fez as pazes com a única métrica que importa. Clara falava sobre o programa, sobre quantas famílias eles atendiam agora, sobre a rede de apoio que se formara entre as mães. Era um ecossistema de solidariedade, um antídoto vivo para o veneno do individualismo que ele outrora praticara. Arthur não ouvia apenas as palavras. Ele ouvia a música por trás delas. A melodia da dignidade restaurada. Ele havia perdido milhões. Perdera a fortuna que herdara, a identidade de magnata, a blindagem de ego que o dinheiro proporcionava. Mas olhando para Clara e seus filhos, para o projeto que ele e Sofia nutriam com as próprias mãos, ele soube, com uma certeza absoluta que transcendia qualquer balanço patrimonial, que era o homem mais rico daquele lugar. A riqueza verdadeira, afinal, não tinha preço de ação na bolsa. Circulava ali, naquele corredor, no abraço de uma mãe, na risada de uma criança, no olhar de uma parceira. Era um tesouro que, quanto mais se dividia, mais se multiplicava. E naquele instante, Arthur sentiu-se infinitamente, profundamente, ricamente pobre de tudo que não importava, e milionário em tudo que realmente valia a pena.